Aê! Estamos ao vivo! Aqui para mais um programa Guia do Cinéfilo, esse programa maravilhoso, onde eu só recebo pessoas espetaculares, pessoas fantásticas, pessoas que eu adoro e que eu admiro. Pois quem eu não admiro e que eu não gosto não vem no meu programa. Não adianta a assessoria ficar mandando mensagem chato pra caramba, oferecendo um monte de gente, porque aqui só entra pessoal que é cinéfilo, que gosta de cinema, pessoal que eu admiro, e tem um monte de gente que eu admiro, graças a Deus, nesta vida. E esse cara é um cara que eu encontrava muito em cabines de imprensa, muito no Festival do Rio de Cinema, sempre acompanhei o trabalho dele, desde os tempos lá do Adoro Cinema, agora no Papo de Cinema. Cara que eu gosto bastante, vocês também vão gostar bastante. Para quem não conhece, né, o grande Bruno Carmelo. Brunão, tem um textinho aqui para te apresentar, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Seguinte, nosso convidado de hoje é crítico de cinema desde 2004. Ele é membro da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Ele é mestre em teoria de cinema, professor de cursos sobre audiovisual e autor de artigos sobre cinema. Editor do Papo de Cinema. É muito cinema nessa minha É mesa. muito cinema. Muito cinema. Bruno Carmelo, querido amigo, cara, boa noite. Quero te agradecer por estar aqui com a gente. E quero que você saiba que, cara, eu sou um grande fã do seu trabalho. Sempre acompanhei muito teus textos. Eu queria poder escrever que nem você. A profundidade você consegue, às vezes, em os alcances, assim, os pontos reflexivos dos filmes. E, cara, muito obrigado por ter topado aqui essa aventura de conversar com a gente. Tudo bem com você, cara? Tudo certo, eu que agradeço o convite. Eu sei que você já recebeu umas pessoas que eu também admiro muito, que eu gosto muito. Olha, o Alisson aqui com a gente. Oi, Ali. Muitas pessoas queridas, então vai ser ótimo tá na tua companhia e na companhia delas. A gente já conversava sobre cinema uns anos atrás, quando eu morava no Rio, então vai ser ótimo retomar isso. Bora lá. Show de bola. Seguinte, Brunão, a gente sempre faz uma pergunta default aqui, que é uma pergunta padrão, porque a gente tem muitos estudantes de cinema, né, que não só assistem a gente ao vivo, mas depois também quando o vídeo vai para o YouTube. E eu queria saber de você uma coisa, Brunão, como é que foi que você entrou nesse universo da crítica de cinema? Você sempre teve esse objetivo na sua vida, quando você começou na parte da faculdade, né, depois do ensino médio? E quando é que você bateu no peito e falou assim, eu vou viver dos meus textos, né? Eu tenho que encontrar lugares para os meus textos. Vou viver de cinema de alguma forma. E também queria saber se você teve o apoio da sua família na profissão que você escolheu. Conta pra gente. Eu sempre quis fazer crítica. Eu sempre quis fazer faculdade de cinema e fazer crítica dentro dela. Quando eu cheguei à FAP, que eu estudei em São Paulo, os professores perguntaram para todos os alunos o que eles queriam fazer, qual área dentro do cinema interessava. 80%, 90% respondeu direção. Um outro falou direção de arte, fotografia e tal. Eu respondi crítica. E um professor até me disse, mas o que você está fazendo aqui, então? Você tinha que ter ido para a faculdade de jornalismo. Porque faculdade de cinema não forma crítico. E, a priori, nenhuma faculdade forma crítico, né? Nem na faculdade de cinema a gente tinha essa disciplina. Mas eu queria ter conhecimento de montagem de luz, de roteiro, de som, que eu acho bem importante. Então eu segui por esse caminho. Entrei na faculdade, enfim, a parte da crítica não era super valorizada, continua não sendo muito valorizada, mas ainda bem que deu para seguir. Eu tinha alguns professores que me incentivaram muito, e eu fui seguindo nesse caminho, apontando, tipo, você me escreve aqui, tenta mandar um artigo ali, e isso me ajudou bastante. Meus pais tinham muito medo no começo, falaram, meu Deus, meu filho vai fazer cinema, vai morrer de fome, mas eu dava aula de inglês na época, nesses cursinhos de escola de idiomas, e eles falaram, bom, tudo bem, pelo menos se não der nada certo, ele não vai morrer de fome, ele vai ser professor de idiomas. Nada contra, que é uma atividade super bacana também, mas aí tô conseguindo trabalhar e me manter com essa área. Show de bola, Brunão. Seguinte, cara, vamos começar aqui o nosso papo com um assunto bem interessante. No Brasil, Brunão, tem muitas associações de críticos de cinema, né? A Abracine é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, na qual você é membro, né? Mas existem outras associações de críticos de cinema espalhadas pelo Brasil. Eu queria saber de você uma coisa. Na sua opinião, qual é o papel principal da Abracine nesse link entre profissionais, mercado e público e essas associações de críticos de cinema que existem no Brasil? E outra coisa, essas associações todas, elas são unidas, Brunão? Ou sempre rola alguma coisa, assim, uma divergência de algum ponto e tudo mais? O que você pode falar para a gente um pouco sobre esse universo das associações de crítica de cinema no Brasil? A sua visão, tá? Sua visão. Claro. Então, eu acho que a Brasília tem um papel fundamental,
porque a crítica de cinema profissional, pelo menos, quem faz isso profissionalmente, é muito isolado. Né? São pessoas que não têm uma formação específica, que podem vir de todas as funções. A gente tem colegas do direito, colegas da informática, que por motivos de cinefilia se tornaram críticos profissionais. Então, se não tem uma formação específica, a gente entende a crítica de maneiras totalmente diferentes, escreve de maneiras diferentes e com intuitos diferentes. Alguns acreditam que a função é direcionar o público para qual filme ele tem que assistir, outros acham que de modo algum não tem que ter relação com o mercado. Então, eu acho que o fato de colocar todo mundo junto para discutir, para trocar ideia, é muito importante para a gente entender o que a gente está fazendo enquanto atividade, como setor profissional, e também para dar alguma forma de força, de representatividade da classe, porque senão fica cada um unido dentro do seu veículo de imprensa, dentro do seu jornal, do seu site, e não costuma ser a área mais valorizada nos grandes jornais, nos grandes portais, o cinema. Então, isso dá alguma força para a gente brigar junto pela possibilidade de publicar artigos, que é o que a Brasília tem feito muito, publicado livros bem legais com críticas de filmes brasileiros, tem organizado palestras, cursos, inclusive para os próprios críticos. Quando tem algum crítico que é especialista em cinema de horror, ele dá curso aos outros colegas da associação sobre pontos que a gente pode não conhecer. Então, eu acho que isso é fundamental. Sobre as outras associações brasileiras, eu acho que tem realidades muito específicas de cada local. Conheço um pouco da Associação do Rio Grande do Sul, porque eu trabalho com gaúchos, o Robledo, o Marcelo, que hoje é um gaúcho no Rio, mas gaúcho. Eu morei no Rio, então também fiz parte durante um curto período da CCRJ, Associação de Críticos do Rio, tem no Ceará, enfim. Eu acho que tem especificidades que têm que ser cumpridas e são novos olhares, e não só essas regionais, mas também temáticas. Tem uma associação de críticas mulheres, que é fundamental, que é o Viras, que tem sim que olhar pelo cinema de uma maneira diferente e representar a crítica. São poucas mulheres que fazem crítica ainda, percentualmente. A gente discute entre os colegas sobre a possibilidade de criar uma associação de críticos gays para também ter uma representatividade LGBT na crítica. Então, eu acho que esses olhares segmentados também são muito importantes, porque a crítica ainda é uma atividade muito masculina, branca, hétero. Então, a gente tem que dar uma amplitude nisso. Bacana. Concordo basicamente com tudo que você falou aí. Acho boas ideias também, essa questão tem várias associações também. A gente vai tocar em alguns pontos também, essa questão da crítica de cinema, as mulheres na crítica de cinema também, que eu acho, na minha opinião, está crescendo bastante. Eu estou vendo um movimento muito grande, principalmente pelo Instagram, né? As pessoas ainda não são, talvez, não tão profissionais, mas estão buscando, talvez, até um profissionalismo, né? Muitas mulheres buscando profissionalismo na crítica, e isso está me deixando muito feliz, né? É muito bacana ver a visão feminina sobre os filmes e também toda essa coisa da luta, né? A causa toda que quando eles lutam, a gente está sempre ajudando. Pelo menos eu, no Guia do Cinéfilo, em tudo que eu faço também nesse universo audiovisual. Mas seguinte, Brunão, só deixar uma boa noite aqui pro pessoal. A Clarissa chegou aqui também, Clarissa Kushner. Beijo, Clá, querida. Essa aqui é a rainha dos curtas-metragens, Brunão. Sabe tudo de curta-metragem. Conheço dos festivais, da curadoria. Sabe tudo, tá tudo, júri de festival, sabe tudo. Beijo para Rafa Henriques. Rafinha, beijo. Amo você, querida Rafita. Seguinte, Brunão, queria saber de você uma coisa. Existem muitos conteúdos, né? Diversos conteúdos, né? Profundos, rasos pela internet, ligados a cinema, né? Alguns a gente pode falar que são críticos de cinema, outros nem tanto, né? Às vezes a pessoa se auto-intitula crítico de cinema por... estou falando sobre cinema, sou um crítico de cinema. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Ser crítico de cinema requer estudo, né? Requer ver muitos filmes, estudar aquele assunto, estudar aquela filmografia, e etc, etc, etc e tal. Então, eu queria saber de você uma questão. Você acha que os críticos da velha guarda, né, ou melhor dizendo, aqueles que já estão no mercado há algum tempo, eles estão recebendo bem esses novos criadores de conteúdos? Seja quando se encontram nas cabines, nas pré-estreias, etc e tal, mas também quando acontece algum tipo de embate ou debate online, você acha que há uma certa recepção ou você acha que ainda é um pouco assim mais complicado por conta do talvez o tipo de profundidade ser diferente, né, do tipo de conteúdo que é feito, né? Um no caso ser mais profissional, o outro mais amador. O que você pode falar para a gente sobre isso? Eu acho que depende muito do que a gente considera a velha guarda hoje, né? Porque tem campos totalmente diferentes dentro da atividade crítica.
A gente tem pessoas que estão há décadas fazendo um trabalho muito sério, muito comprometido de texto. A Neuza Barbosa, do Cineweb, por exemplo, que é uma grande crítica, e que também passou nos últimos festivais a fazer muitos comentários em vídeo. Ela também se adaptou ao tempo, e ela também acha que esse é um tipo de conteúdo importante, consumido por muita gente. Pablo Vilaça, super experiente, que também abraça o vídeo de maneira muito séria. Tem pessoas, talvez que a gente diria da velha guarda, mais experientes, que são muito protecionistas, e tem um lado disso que é positivo, no sentido de que não é qualquer youtuber falando, e aí galera, vamos falar desse filme, que incrível, chorei, ri, ponto, acabou. Que vão tentar preservar um nível de qualidade, um nível de análise lá dentro, isso é bom. Eu gosto que essas ferramentas de vídeo, de blogs, de internet, meio que democratizaram o acesso à crítica. Hoje muitas pessoas podem fazer, a princípio, eu comecei a fazer um blog pessoal como muita gente, né? Abri meu blogspot ali para começar a praticar e escrever meus textos. E hoje eu estou numa estrutura de site, que também, enfim, muitas pessoas têm acesso a isso hoje que elas não teriam no jornal, né? É muito mais fácil você abrir o site ou participar de um site do que ser contratado pela Folha de São Paulo, pelo Globo, pelo Estadão. Então, tem uma democratização, mas também tem essa preocupação de que tudo valha e de que qualquer tipo de comentário seja considerado crítica. Então, acho que um grau de protecionismo faz sentido, mas essas pessoas também têm que estar abertas às novas mídias. E eu vejo a maioria das pessoas muito abertas às mídias, de Neuza Barbosa, Pablo Vilaça, Luiz Anin, que é do Estadão, que também faz comentários de vídeo. Então, acho que está todo mundo atento ao fato que a gente quer que os nossos conteúdos sejam consumidos, lidos, de uma maneira ou de outra. Então, ninguém escreve para não ser lido, né? Então, acho que as pessoas também estão atentas a isso. Bacana. Show de bola. Seguinte, Brunão, a gente estava falando sobre a questão das mulheres, né, na crítica e tudo mais. Eu queria saber de você uma coisa. Como eu falei para você, na minha opinião, tem um movimento grande, né, de mulheres produzindo conteúdo e tudo mais para cinema, né, voltado para cinema e conteúdos eu pelo menos gosto bastante, acompanho algumas e sou super incentivador. Eu queria saber de você uma coisa. Você acha que daqui a algum tempo, talvez nos grandes portais de cinema, pelo menos vai ter uma crítica de cinema mulher na equipe? Você acha que essa é a tendência, Bruno? Então, difícil dizer, né? Porque não é fato de que não existiam mulheres qualificadas ou de que elas não tinham interesse, eram realmente as portas barradas. E é estranho eu ser um homem falando sobre isso, né? A princípio teriam que ser elas, falando por elas mesmas, e não eu dizendo sobre a dificuldade delas. O que eu posso dizer enquanto colega homem é que eu vejo muitas amigas que escrevem muito bem, que estão aí há muito tempo. Falei de Neuza, Suzano Shoya Itiberê, Maria do Rosário Caetano, Flávia Guerra, Mariana Morisawa, que são experientes e estão aí há muito tempo. A questão é isso, quando a gente chega em estruturas muito hierarquizadas, às vezes de jornais, que são empresas maiores, ou de grandes sites, são empresas maiores, daí sim costuma ter uma predileção por homens ou por mulheres que sejam meras apresentadoras, o que é uma pena, que não valoriza o texto delas, enfim. Eu conheço muitas jovens críticas mulheres que são excelentes no que fazem. A Tayane Mendes, carioca, é muito boa. A Clarice, enfim, tem muitas meninas ótimas, pelo menos algumas das que eu conheço. Então, acho que o que elas conquistaram até agora, no meu entender, é mérito delas por terem feito uma pressão muito grande e ter uma organização delas, ter estruturas como das Elviras. Não acho que é mérito de ninguém que permitiu ou deixou que elas chegassem lá. Eu acho que foi uma conquista delas com muito esforço e que eu tenho certeza de que elas vão continuar se organizando e brigando por isso. Espero que conquistem esse espaço que é devido, merecido. Isso aí, eu também penso assim. Com certeza vão conquistar. Como também outros tantos que querem escrever, falar sobre cinema. É aquele negócio que eu sempre falo aqui, pessoal, dedicação, né? Dedicação, estudo, né? E acompanhar sempre pessoas que fazem desse trabalho uma coisa muito bacana. Eu sou um grande fã de todos os críticos e críticas de cinema. Eu acho uma profissão belíssima, mal remunerada, mas belíssima, e espero que algum dia tenha um reconhecimento maior, né? Tantos amigos queridos, Celso Sabadinho, um beijo para você, Celso Sabadinho, querido, grande mestre do cinema. Seguinte, Brunão, vamos passar agora para o quadro que a galera adora, que é o Perguntinhas Cinéfilas, perguntinhas polêmicas e cinéfilas. O Marcelo Miller ficou até com a careca dele aqui, ó, ficou até suada a careca dele quando eu comecei a fazer as perguntas.
Mas Marcelão saiu muito bem, saiu rindo no final. Grande Marcelo Miller, grande crítico de cinema também. Eu adoro conversar. Saudade de dar um abraço no meu querido amigo Marcelo Miller, lá do Papo de Cinema. Mesma editoria de Bruno Carmelo, Robledo Milani e tantos outros maravilhosos. Adoro aquele painel que vocês colocam de crítica, né? Que cada um dá a sua nota. Aquilo é bem né? bacana. Aquilo ali é uma coisa fantástica. Eu acho que todas as editorias tinham que ter isso, né? Acho que torna mais... não sei se é democrática a palavra, mas acho que torna mais, assim, mais fácil o entendimento do leitor. Cada um tem a sua visão e tudo mais. Eu acho muito bacana aquele quadro e que bom que vocês fazem. Seguinte, Brunão, vamos lá. Você acha que, de alguma forma, existe um preconceito ou preconceito do público brasileiro contra o cinema brasileiro? O que você acha? Acho que sim, não só um preconceito, mas uma ignorância. E eu digo isso no sentido mais estrito do termo, entendeu? Assim, de não terem sido educadas para isso. Não tem uma formação de público adequada. A maioria das pessoas que eu vejo que dizem que não gostam do cinema brasileiro não assistem ao cinema brasileiro. Então, assim, eu pergunto, vocês não gostaram do quê, já que vocês não veem esses filmes? Ah, mas só tem Paulo Gustavo e só tem Leandro Hassum, eu não gosto disso. Eu falei, tudo bem, tem direito. Você viu, devo falar, Breve Miragem de Sol, você viu o Processo, você viu... Não, nem sei que isso existia. E é normal, esses filmes passam em poucas salas, a gente trabalha com isso, a gente está mais atento a esses filmes. É normal que o pessoal esteja mais, né, ciente dos filmes de shopping. Mas eu acho que tem sim um preconceito muito grande, fomentado inclusive por alas conservadoras, o governo que está aí hoje, né, que fica deixando, enfim, despertando essa ideia de que artista é tudo um privilegiado, que faz filme que ninguém vê, que quer botar as mãos no dinheiro e mamar nas tetas do governo. E não é nada disso, né? Assim, quem tem o mínimo conhecimento de como é feito o audiovisual brasileiro sabe que não é nada disso. Então, acho que tem esse preconceito sobre a maneira como o cinema é feito, para que ele serve, enfim, sobre o investimento de cultura que volta para o próprio brasileiro. É uma pena, porque o pessoal, quando tem a oportunidade de viajar para um país estrangeiro, ver um museu, fala, ai, que chique, um museu lá fora, mas nunca vai botar os pés no museu brasileiro. E vai achar, ai, que bonito, tá, um filme argentino, mas um filme brasileiro não. Então, eu acho uma pena, eu acho que tem uma formação de público insuficiente e tem uma campanha anticultural que não atinge só o cinema, mas também o cinema, muito forte, feita inclusive por pessoas que deveriam estar apoiando, né? Como algumas pessoas que foram erradamente colocadas dentro da Ancine, o secretário de Cultura Mário Frias, enfim, a gente tem esses antiministros e antissecretários que são contra a própria pasta dele. Então, acho que eles efetuam esse trabalho na verdade, difamar um cinema que está fazendo um trabalho incrível. A gente tem filmes excelentes feitos nos últimos anos. Então, é uma pena. É verdade. Quem entrou numa fria foi a gente, né, Bruno? Quem entrou na fria foi todo mundo que está perto da cultura, né? Olha, é complicado. Não dá nem... Olha, anyway, vamos em frente. Bruno, é o seguinte, hoje em dia, né, na internet, a gente sabe a loucura que está essa instantaneidade, né? Essa loucura de todo mundo falar o que quer, né? Aquele faroeste que vira em algumas redes sociais e tal. Eu queria saber de você uma coisa, assim, você produz já muitos textos de cinema, matérias, etc e tal, meio que você se expõe com as suas palavras, né? Quando você vai falar sobre uma obra, né? Escrever sobre uma obra. Você já teve algum diretor, algum artista, algum produtor, alguma distribuidora, alguém que já veio falar alguma coisa sobre algum dos seus textos? Você já sentiu isso? Sim, várias vezes. Várias vezes. Já tive diretor me xingando online, diretor que pediu meu telefone para me ameaçar por telefone, Que isso, diretor sério? que tentou bater em mim no festival. Eu andava com o meu crachá virado, às vezes em alguns festivais, para quem não sabe, a gente anda com um crachá com o nosso nome para poder entrar na sala. Tá? E já tinham pessoas procurando por mim, eu virei o crachá para... Sim, isso já aconteceu. Já aconteceu várias vezes, inclusive, de ter... Caramba, cara, não Mas sabia isso, que já tinha aconteceu isso. de tudo, assim, tem gente que recebe crítica negativa de maneira super tranquila, muito respeitosa, tem pessoas que, mesmo a positiva, falam assim, eu não tô querendo elogio, eu não tô querendo crítica, eu tô querendo algo que me faça pensar. Se você só disser que meu texto é incrível, maravilhoso, eu não tenho o que fazer com isso não me alimenta. Então tem pessoas que também querem, de fato, uma reflexão, uma provocação. Já tive, acho que são ossos do ofício, todo mundo que está nisso há muito tempo, e que se presta a escrever sobre tudo que vê, sabe? Tem alguns colegas que veem algum filme e falam, é muito ruim, nem vou escrever, não vou perder meu tempo, não vou me indispor, eu conheço tal pessoa, ou não vou...
E eu tento, pelo menos, escrever sobre tudo que eu vejo. Todos os filmes de um festival, bons ou ruins, e dedicar o mesmo tempo e dedicar o mesmo tamanho de texto, porque eu não gosto dessa condescendência, sabe? Se é pequeno, ele merece um parágrafozinho. Não, eu quero tentar desenvolver uma ideia para tudo. Então, às vezes, nessas, eu escrevo um dos poucos textos sobre alguns filmes que eu considero muito ruins, porque muita gente viu, mas não escreveu. Então, daí esses textos se tornam alvo mais fácil de diretores muito tristes com o que eu escrevi. Mas, enfim, também tem aqueles que adoram quando a gente fica contente, tem de tudo. Não, e isso daí que você falou tratar todos os filmes iguais, né? Isso é uma coisa que eu via muito nas cabines de imprensa, né? Principalmente, né? A gente sabe que aqueles filmes mais badalados estava sempre lotado de gente, e nos filmes menores, geralmente os filmes independentes brasileiros, geralmente era lá no Itaú até, né? Lá em Botafogo, só tinha eu lembro que na época do auge tempo do Adoro Cinema, que agora o Adoro Cinema é uma outra coisa, não sei se é um site de cinema, é um outro site, é uma outra coisa. Nos tempos de Adoro Cinema tinha você, o Russo, Lucas, Rodrigo Torres, tanta gente bacana. E eu lembro que sempre um de vocês estava lá, assim, tinham 3 pessoas na cabine, 4 de um filme independente, um filme pequeno, mas vocês estavam sempre lá. E é muito bacana isso, e essa atenção toda, né? Que alguns jornalistas dão para todo tipo de filme, né? Isso é fundamental, porque isso daí é que move, né? Essa indústria para a gente fazer o filme acontecer, né? Não existe só filmes gigantescos, não existe só tubarão no mar, né, pessoal? Existem peixinhos, e peixinhos maravilhosos, né? Peixinhos maravilhosos. Quantas vezes eu já saí emocionado de cabines que tinham 3, 4 pessoas com filmes lindos e maravilhosos, não só brasileiros, mas também de outros lugares do mundo, né? Então, gostei muito aí da tua fala, Brunão. Concordo plenamente com você. Todo filme é filme. Vamos em frente aqui. Brunão, é o seguinte, todos nós sabemos que o lucro das salas de cinema vem do milho, né? O milho ele é muito barato. E o que acontece? Os cinemas metem aqueles combos, não sei de onde eles tiram aquele cálculo, que vira um negócio assim exorbitante. Eu fiz economia, mas assim, eu não consigo achar uma lógica matemática para aquilo. Mas eu queria saber de você uma coisa, Brunão. Você acha que hoje no Brasil o cinema é um lugar caro? Acho que o cinema é um lugar caríssimo. Então, eu acho que o cinema é um lugar caríssimo porque também tem poucos incentivos para que ele seja mais barato, tem poucas ferramentas para que ele se torne mais acessível, mas se a gente for considerar, sei lá, o valor de um salário mínimo em relação ao valor de um ingresso, e se você ainda soma 2 pessoas, que geralmente vão juntas, uma pipoca, um refrigerante, um estacionamento ou o transporte público de ida e volta, ele se torna inviável. E é até por isso que muitas pessoas, sei lá, que vão... Eu lembro dos cálculos da Ancine, de que um espectador frequente, um espectador assíduo, era considerado aquele que ia ao cinema 4 vezes por ano, algo assim. Tinha um número que era baixo, se você for pensar, mas na verdade, a gente que trabalha com isso, a gente tem o privilégio de ir ao cinema sempre. Mas é caríssimo. Tudo bem, tem outros países em que também é caro, mas que tem uma série de sessões gratuitas. Agora a gente está num momento específico de pandemia, com muitos festivais gratuitos, que a gente sabe que é excepcional, isso não tende a continuar, pelo menos não com o mesmo volume. Mas, sim, depois vão ter muitas pessoas que só vão conseguir ter acesso ao cinema com meia entrada. A gente chega a essa porcentagem de quase 80% de meia entrada. A pessoa fala, então eu tenho que aumentar o preço do ingresso para compensar a meia entrada. Daí já não valeu de nada esse esforço. Enfim, isso é mal pensado, porque tem um jogo de pressão muito grande entre exibidores, distribuidores, produtores. E sim, teria que mudar, porque hoje as pessoas que mais gostariam de ter acesso ao cinema, que é uma das artes mais populares, né, não conseguem ir à sala de cinema e estão ficando em casa assistindo ao serviço de streaming delas, porque é mais acessível, mais fácil. Eu acho que é uma loucura essa questão do preço, sabe? Agora eu vou expressar a minha modesta opinião, que eu sempre coloco aqui. E assim, é bizarro, porque quando vou, assim, nessa volta agora, a gente ainda está em pandemia, tá, pessoal? Mas nesse quase pós-pandemia, ou tentando chegar a um lugar legal aí, longe desse negócio, desse vírus chato pra caramba, que atrapalhou todo mundo, eu pensei que os preços iam vir lá embaixo, sabe? Exatamente para atrair de volta, de alguma forma, as pessoas que se sentiam à vontade já de voltar aos cinemas, etc e tal. Mas não, eu me deparei com preços piores ainda, entendeu? E obviamente com menos salas, porque a gente sabe que várias salas de cinema no Brasil todo foram extintas, né? Copacabana, no Rio de Janeiro, que já foi um dos maiores lugares, um dos maiores bairros do mundo com mais cinemas, né, em quantidade do mundo, hoje não tem nenhum. Não tem o Rox, não tem o Joia, não tem mais nada.
Não existe cinema em Copacabana. Então, assim, tá cada vez mais difícil. Se os preços continuarem assim, vai ficar muito, muito, muito complicado. Espero que os exibidores consigam, de alguma forma, lutar por algum incentivo e conseguir baixar esse preço aí, porque senão muitas salas vão fechar, ninguém vai aguentar. É complicadíssima essa questão, complicadíssimo. O mercado exibidor está sofrendo demais aí. Foi um baque, assim, foi um baque duplo, né? Pandemia com streaming na alta potência, né? A gente entende também que se eles não colocarem um preço razoável, pelo menos, eles também não conseguem rentabilizar um serviço que ficou mais de um ano fechado, né? Enfim, a gente sabe que a gente espera que os exibidores encontrem uma solução, mas na verdade quem deveria fomentar isso vem do governo, vem dos municípios, vem dos estados. Tem muitos países, Inglaterra, França, Coreia do Sul, que investiam dinheiro pesado nas salas de cinema, principalmente nas independentes, que são as mais frágeis, não os multiplexes de shopping center, mas esses cinemas de rua, porque são esses que precisam de recursos, de algum tipo de investimento para poder colocar o preço mais barato e voltar a lotar salas de cinema. Porque também, se eles reabrem depois de mais de um ano fechados e colocam o ingresso a R$5, talvez tenha mais gente, mas ele também não consegue pagar os custos da manutenção do espaço. Então a gente espera realmente que esse apoio venha de um nível de governo, um nível de Estado, pelo menos. Vamos ver o que acontece nos próximos capítulos, né? Vamos ver se a gente consegue passar logo dessa página ruim que está, né? Na vida de todo mundo, né? Não preciso nem citar nomes, todo mundo já sabe, né? Mas vamos ver se a gente já passa por isso aí, para a gente conseguir novos ares e que tudo volte a todo vapor. Tenho fé que sim, tenho que ser positivo. Às vezes eu acordo triste, mas tem dias que eu acordo feliz. Hoje eu estou feliz, então eu estou acreditando. Vamos em frente. Eu só mandar um beijo aqui pro Diego Alexandre. Diego Alexandre, ele hoje começou as filmagens lá do filme do Xuxen, ele é o segundo assistente de direção. Um beijo para você, Diegão. Boa sorte lá. Manda um beijo para Glória Pires, para Maísa, para todo mundo lá, o Marcos Pasquim. O pessoal do Papo de Cinema depois vai conversar com vocês lá, tenho certeza disso. O nome do filme é Desapega, se eu não me engano, com um ponto de exclamação no final. Mais um filme aí do meu amigo Xuxen. Sucesso, grande Xu, beijo para vocês, Xu. Xu já esteve aqui também, sabe muito de cinema. Talvez o diretor mais cinéfilo que a gente tenha no Brasil, disparado. E essa é uma questão que a gente vai falar agora. Bruno, é o seguinte, muitos diretores de cinema aqui no Brasil, em alguns lugares do mundo, eles simplesmente não assistem a filmes. Simplesmente não assistem a filmes. Estou falando nem que são cinéfilos, ou qualquer grau de interpretação que essa palavra tenha, né? Que essa palavra às vezes assusta, né? Cinéfilo. Mas tem diretores que não assistem a filmes e simplesmente não gostam, né? Nem para ir ver o filme do amiguinho, né? Porque a gente sabe que dentro de uma indústria é legal você ir lá, né? Ver o filme do amigo, né? Do outro diretor, da outra diretora e etc e tal. Mas eu queria saber de você uma coisa, Brunão. Para ser um diretor de cinema hoje, na sua opinião, como amante da arte, não como crítico de cinema, você acha que o diretor, a diretora, eles precisam assistir a filmes? Ou é possível criar uma linda obra sem assistir a filme nenhum? Então, se assistir a filme nenhum é difícil, né? Mas a gente não está falando do absoluto. Eu acho que não tem uma regra tão clara, assim. Óbvio que a gente valoriza muito a cinefilia, porque a gente vem de uma tradição muito autoral, que pesa muito, de valorizar todos aqueles diretores franceses, que eram super cinéfilos, vieram da crítica, de valorizar aqueles americanos, os Scorsese, Coppola, Spielberg, que sempre foram assumidamente cinéfilos e viam muitos filmes também, tinham cineclubes, etc. Mas esse não é o único caminho, né? A gente tem grandes diretores que vieram da filosofia, que vieram das artes plásticas, fazendo videoarte, que fizeram trabalhos incríveis. E a cinefilia não necessariamente te garante bons filmes, né? A gente tem grandes diretores cinéfilos que fazem algumas coisas muito questionáveis. Então, assim, para mim a cinefilia é muito uma qualidade pessoal e não um valor. Nem para diretor, nem para crítico. Tem diretor que fala, que pessoas falam, para ser um bom crítico você tem que gostar muito de filmes. Eu falei, não, gostar de filme é cinéfilo. Se você gosta muito de filme, bom para você, mas você tem que gostar muito de escrever. Crítico escreve. Vê filme, qualquer cinéfilo vê na sua casa. Qualquer um tem um tio, um primo, um amigo que maratona, vê 5 filmes seguidos na Netflix e que fica na cabeça dele. Crítico é aquele que vai botar no papel, que vai elaborar algum tipo de reflexão a respeito. Então, assim, ser cinéfilo é legal, mas não é o grande pré-requisito, né? Acho que tem maneiras muito diferentes de se relacionar com o cinema. Tem uns que são do universo artístico muito mais pluridisciplinar, que entre um filme estão ali se dedicando às artes plásticas, à literatura, à música, e podem sair reflexões interessantíssimas, ou filmes interessantíssimos a partir disso.
Eu mesmo, assim, eu que invento essas loucuras dessas perguntas, né? Mas é muito também em relação ao meu sentimento. É, tipo, eu já sei a resposta que eu já tinha, assim, meio que. Mas ao longo desse tempo todo, sabe, o Bruno, que eu venho escutando as respostas de vocês, meus convidados e convidadas, cara, eu tô começando a repensar, e eu acho que isso é legal também. Eu fico refletindo, porque na minha cabeça era impossível um diretor ou diretora assistir, criar uma obra sem saber nada de, sabe, de filmes, de referência, de não ter visto, sei lá, grandes filmografias. Na minha cabeça era isso, assim, e era, sabe, ninguém me convencia de nada. Mas eu tô vendo tantas argumentações interessantes, essa sua agora foi muito interessante também, que eu tô começando a refletir mais sobre isso, entendeu? E eu acho que o intuito do programa aqui, na verdade, é quase uma autoanálise, entendeu? Eu faço aqui uma grande terapia cinéfila para poder, talvez, repensar alguns conceitos assim, que eu meio que pré-defini na minha cabeça. Eu acho que isso é muito legal. Eu adorei seu argumento e vou refletir bastante sobre isso. Não? Eu lembro só, a título de anedota, assim, uma entrevista muito boa que eu fiz na vida foi com a Alice Horvacher, aquela diretora italiana, pelo primeiro filme dela, O Corpo Celeste. Ela estava acabando de apresentar o primeiro filme dela, o primeiro longa, e eu perguntei como ela tinha entrado, né, no cinema, tal, todo mundo conhecia a irmã dela, a Alba, que já era uma atriz famosa, e ela falou que ela não tinha a menor noção de cinema, ela é filósofa de formação. Ela estava numa praia com a irmã e um colega produtor, com uma câmerazinha caseira que eles sempre levavam com eles, e falaram, a gente vai entrar no mar, você fica de olho, já que ela não queria entrar. Fica de olho na câmera, ela falou, tudo bem. E ficou de olho nas coisas deles, e meio ali de besteira, ela pegou a câmera e começou a filmar. A irmã e o produtor ali longe no mar. E quando o cara voltou, ele viu aquelas imagens filmadas e falou, quem fez isso? Fui eu, falou, é sério? Eu falei, escreve um roteiro que eu vou produzir. Porque ele disse que as imagens que ela tinha feitas eram lindas, ele nunca tinha pensado em enquadrar o mar daquela maneira. E ela, quando foi tentar escrever o primeiro roteiro, não tinha a menor ideia de como se escrevia um roteiro. Tipo, cena, externa, ela não sabia de nada disso. Então, assim, ela teve uma relação que era mais intuitiva, que era mais intelectual com o cinema, e é válido também, hoje ela faz filmes maravilhosos. Bacana, bacana. Show de bola. Show de bola. Seguinte, Brunão. O filme Tropa de Elite, Bruno Carmelo, foi um dos mais badalados longas-metragens do nosso cinema, né? Campeão de bilheteria, aquela coisa toda, o pessoal louvando e louvando o senhor Capitão Nascimento. Nem todos, tá? Nem todos. E tudo mais. Inclusive ganhou o Urso de Ouro lá em Berlim, né? Um prêmio que a gente sabe que é super importante, né? Das mãos do Costa Gravas, né? Nós cinéfilos sabemos que Costa Gravas é um diretor que tem uma filmografia muito ligada à questão dos direitos humanos, né? Muito forte até dentro da sua filmografia como um todo, assim. E isso meio que gerou uma estranheza, né? E tudo mais, pelo menos na minha visão, né? Assim, algumas pessoas, Brunão, acham que esse filme, de alguma forma, o Tropa de Elite, ele pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. E eu queria te fazer uma pergunta, Bruno. Você acha que o cinema ele tem esse poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? O que você acha? Eu acredito que não. Eu acho que no máximo ele pode se comunicar com uma ideologia, com uma chama que já existe. Mas essa influência que a gente quer enfiar o cinema, enfim, dar para o cinema, que seja para Tropa de Elite ou para outros filmes, esse filme vai influenciar meu filho, ou a ser violento, ou a ser gay, ou a ser esquerdista, etc, etc. Eu acho isso uma grande bobagem. A relação que a arte opera com o público é muito mais complexa. Ela não é como uma ferramenta de marketing que diz compre, não compre, consuma. Ela não é como uma igreja que diz faça, não faça. Ela não é prescritiva. Ela não é um manual de instruções. E a gente pode ter, como a gente tem no Tropa de Elite, um filme com um anti-herói. Tudo bem que, assim, muitas pessoas assistiram ao filme, ao 1 e ao 2, né? E vendo o Capitão Nascimento como um grande herói. Eu recentemente recomendei esse filme para um amigo que está estudando português como língua estrangeira, ele é americano. Ele falou, nossa, esse Capitão Nascimento é incrível, esse é o cara, todo mundo deveria ser como ele. E eu fiquei meio assustado, eu falei, gente, para mim é claro que, assim, aquilo é uma crítica. Não estão vendendo aquele personagem como um modelo a seguir. Então, algumas pessoas viram como se fosse, de fato, um herói convencional. Então, aí a gente pode discutir a nossa capacidade de interpretar imagens, nossa alfabetização para as imagens, mas eu não acho que nenhum filme é capaz de tornar alguém fascista ou tornar alguém progressista. Até porque, principalmente, esses filmes que são claramente progressistas vão ser vistos por progressistas, vão pregar para convertidos e vice-versa. Quantos fãs de Bolsonaro vão ver o protesto, vão ver Lula, filho do Brasil, no cinema? Ninguém.
e quantas pessoas claramente progressistas vão querer ver os filmes do Josias Teófilo e o Jardim das Aflições. Então, assim, na verdade, você acaba dialogando com o seu próprio grupo, e a relação do cinema e das artes é muito mais complexa do que dizer seja assim, não seja assim. Eu acho que se tem hoje um movimento fascista, ele se deve a muitas razões, e não, o cinema não é uma delas. Enfim, isso já existia. O cinema talvez só revele, só torne isso mais explícito, mas já existe, já pré-existia todas as artes. Show de bola, show de bola. Essa é uma pergunta tensa. Essa é uma pergunta tensa. Olha só, ô Brunão, mas adorei tua resposta. Adorei tua resposta. Achei bastante interessante. Concordo muito com o que você falou. Brunão, seguinte, você acha que os críticos de cinema, com suas notas, bolinhas, estrelinhas, bonequinhos, raiozinhos, etc e tal, eles realmente influenciam hoje em dia a ida ou não do espectador para ver um filme no cinema, ou agora atualizando, para ver um filme no streaming também? O que você acha? É muito difícil saber se a crítica influencia ou não. Eu acho que muitos críticos gostam de acreditar que eles são indispensáveis ao cinema, que assim, as pessoas precisam da crítica, e sem a crítica o cinema morre. Eu adoraria acreditar nisso. Eu acho que a crítica é muito importante, mas eu não acredito que ela seja indispensável, no sentido de uma ferramenta útil. Sabe? Como a arte. A arte, se você não tiver um quadro na sua parede, você vive. Se você não tiver arroz, feijão, água, você não vive. Se você não tiver um quadro na parede, você vive. Porque a arte não deve ser útil. Não é função dela, não é obrigação dela. Ela cumpre outras funções importantíssimas, mas que não é essa de uma utilidade prática. E para mim a crítica é a mesma coisa. Eu vejo a crítica também como uma atividade artística, no sentido que ela é uma produção textual, ela é uma produção literária. Então por que não vê-la como uma obra de arte autônoma? Então eu não acho que seja função dela. Tem pessoas que podem ser mais ou menos influenciadas por estrelinhas, por cotações, pela nota do crítico favorito dela, mas o fato é que a gente não tem nenhum estudo acadêmico, porque não tem como ter, mercadológico, de em que medida as críticas influenciam o consumo de um filme. Não tem como você dissociar uma crítica que a pessoa pode ter lido de uma propaganda que ela viu na TV, algo que ela ouviu no rádio, do fato de que às vezes um casal chega no cinema só para ver algum filme, porque ele quer namorar e comer pipoca, ele vai escolher pelo cartaz mais bonito. A gente não tem como separar. Então, eu adoraria poder falar, tipo, nossa, eu como crítico, minha atividade é indispensável, sem mim o cinema não existe. Não é verdade, né? Tem aquela frase da Nouvelle Vague, que já dizia nos anos 60, que assim, jogue todos os críticos num poço, tape o poço e o cinema vai continuar normalmente. Jogue todos os diretores de fotografia num poço e tape, aí você para a produção de cinema. Então é isso, assim, são outras relações. Bacana, bacana. Outro dia me perguntaram qual é a minha relação, assim, em relação a minha relação com o texto que eu leio, né? Os textos que eu leio pela internet. Eu gosto muito de ler, incentivar a leitura e etc e tal. E aí eu falei pro pessoal, eu gosto muito de assistir o filme e depois ir atrás de críticas, né? De pessoas que eu gosto também, que escrevem, sei lá, bem, com uma profundidade maior, bem maior que a minha, por exemplo, aliás, para poder também comparar o que eu enxerguei do filme com a visão da pessoa. Eu acho isso um exercício muito interessante, né? Eu meio que leio os críticos pós-filme, né? Tem gente que faz o exercício contrário, né? Às vezes pega até uma referência, alguma dica, lê um texto e se interessa muito. Os campos reflexivos que foram criados a partir daquela visão, né, da pessoa. E eu acho que, de uma forma ou de outra, é muito legal, né? Você sempre está interagindo e, de alguma forma, conversando, né? Mesmo que não seja uma conversa tradicional, você lendo um texto, né? Você está conversando de alguma forma, né? E isso é muito bacana. Por isso que o trabalho crítico é muito interessante, né? Muito, 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 muito interessante mesmo, né? Faz a gente, às vezes, a gente conversar sem saber. Eu acho bonita essa frase. Seguinte, Brunão, uma coisa aqui, ó. Vamos conversar sobre rapidinho curtas-metragens, Brunão. Queria saber a tua opinião sobre uma coisa. No Brasil, a gente tem uma lei do curta que muitos exibidores fingem que ela não existe, nunca existiu, ela está ali no cantinho, não vai atrapalhar meu tempo de tela, meu Deus, minhas propagandas, etc e tal. Mas eu queria saber de você uma coisa, Brunão. Você como espectador, você indo como espectador, tá? Sem cabine, né? Assim, indo como espectador, ver um filme, você toparia ver uma sessão que tivesse um curta-metragem brasileiro antes de um longa-metragem internacional? O que você acha? Eu toparia, claro. Eu toparia com certeza.
Eu só acho que isso, né, isso precisa estar claro para quem está vendo, que as pessoas às vezes não sabem, não esperam, acham que estão na sessão errada, não calcularam o tempo em função do carro que está no estacionamento, eu vou ter que... Enfim, mas eu acho isso muito, muito claro. Eu não sei se necessariamente filme brasileiro ou com internacional, talvez tenha alguma relação temática, algum tipo de diálogo que pode ser frutífero aí, mas às vezes de filmes brasileiros com filmes brasileiros mesmo, que já são pessoas mais receptivas a esse tipo de formato, de experimentação, principalmente com os independentes. E eu acho que assim, a gente tem que pensar em maneiras de lançar longas, de lançar os curtas, né? Não só os longas, que os curtas são dificílimos de serviços. Agora, na pandemia, muitos ganharam visibilidade em festivais online gratuitos, que é incrível, isso é muito novo. Não sei em que medida isso vai continuar pós-pandemia, mas por enquanto tem sido impressionante a quantidade de curtas e de curtas de qualidade muito, muito boa que estão disponíveis online. Acho que a grande dificuldade é de saber que eles existem e de saber que eles estão online, onde, em qual festival, de tantos que existem. Mas sim, a gente tem que pensar em maneiras de levar esses curtas ou médios, às vezes, aos cinemas. A gente teve recentemente a proposta de lançar o Vaga Carne, da Grace Passou, com os 7 Dias em Maio, do Afonso Shoa, como um longa. São 2 médios, juntos dão aí uma duração de um longa. Foi ótima. Teve a proposta dos filmes da Nara Normandi, incluindo o Guaxuma, também de juntar os filmes de animação dela. Essa é uma proposta, acho que a gente tem que testar isso. São raros os exibidores e distribuidores que têm a coragem de bancar um projeto desse, porque é um risco comercial. Mas quando a gente gosta de cinema, não só de ver os grandes blockbusters, super-herói, etc., que também tem sua função, mas não é só isso o cinema, a gente descobre que o curta-metragem é um lugar onde mais se experimenta, né? O curta-metragem custa menos dinheiro, então ele também tem menos contas a prestar depois. Ele pode arriscar muito mais do que um longa, que tem contas a prestar, que tem expectativas maiores, que foi feito durante muitos e muitos anos até chegar à sala de cinema. O curta é um espaço de experimentação incrível. É lá, os filmes mais ousados que eu tenho visto no cinema brasileiro são os curtas. Enfim, com as melhores propostas, os discursos mais radicais, tudo vem dos curtas. Então, eu espero que as pessoas tenham a oportunidade de assistir. Quem sabe na sala de cinema junto a um longa. Não, com certeza, com certeza. Tem muito curta-metragem bom por aí. E uma coisa que eu sinto falta às vezes, Bruno, eu não sei se você também tem essa percepção, muitos sites também poderiam dar mais espaço aos curtas-metragens, né? Com textos, né? Falando sobre eles e tudo mais, né? Textos críticos mesmo, uma crítica de cinema para um curta-metragem, né? Já que o curta é um filme como um média, como um longa-metragem. Às vezes um curta é melhor que muito longa por aí. É muito longa por aí. Muito longa por aí mesmo. E eu espero que a galera cada vez mais veja, assista. Eu acho que o streaming também está chegando, né? Tá também tendo uma janela também importante para vários curtas, né? Que estão tendo espaços, né? A gente teve o ganhador do Oscar, né? O Dois Estranhos, né? Tem na Netflix. Tem curtas brasileiros também em alguns streams. Então, acho que é o caminho aí também, uma nova janela para esses curtas acontecerem. Seguinte, Brunão, já está quase chegando no fim aqui, mas a gente já tem algumas perguntinhas. Seguinte, Cinderela Baiana, Bruno Carmelo, é um dos marcos do nosso cinema, Bruno Carmelo. Um filme aclamado por sua ruindade, por sua falta de técnica, beirando ao bizarro em muitos momentos. Mas eu queria saber de você uma coisa, Bruno Carmelo. Você acha que existe filme ruim ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Eu acho que existe filme ruim, sim. Acho que a gente pode não concordar sobre quais são os ruins e quais são os bons. Aí começa a grande divergência. Mas eu acho que falar que todos os filmes são bons, aí é você eliminar o critério, né? Aí é você perder o critério e o senso crítico. A gente pode achar uns melhores do que outros, médios, bons por tais motivos, ruins por tais. Acho que todo mundo concorda que a sala de cinema tem filmes bons e tem filmes ruins. A gente vai discordar de quais são esses. Eu vou adorar um e detestar outro, e talvez... Claro que tem filmes ruins. E eu acho importantíssimo ver filmes ruins também. O que, obviamente, é um privilégio, entre muitas aspas, de crítica, que às vezes a gente vai a sessões ou em festivais e a gente não paga por isso. Então, assim, ninguém vai querer, de propósito, pagar seus R$ 35 de ingresso, mais pipoca, mais tudo aquilo que a gente já falou, para poder assistir um filme que parece péssimo. Mas para nós críticos, que muitas vezes não escolhemos os filmes que a gente vai ver,
Porque é uma obrigação de trabalho, assim. Se alguém fala, Bruno, vai ver tal filme, eu vou. Qualquer filme, de Parasita Bob Esponja. E posso ter surpresas ótimas ali. E acho importante ver filme ruim. Num curso de análise de filmes que eu dou com alguma frequência, que eu vou ter agora na FAP, eu levo Cinderela Baiana. E a gente assiste a cena da Carla Perez ali, rebolando no final e soltando passarinho. Eu falo, tá, todo mundo fala que esse filme é ruim, beleza. Por que ele é ruim? Alguém vem me dizer, porque já se convencionou, tipo, todo mundo fala que Cidadão Kane é bom. Tá, por que Cidadão Kane é bom? Cinderela Baiana é péssimo, por quê? Vamos assistir e me falem o que tem de linguagem, de enquadramento, de luz, de som, de atuação, da maneira como isso se insere no resto da trama, de representação. O que não tem, né? O que não tem? O que não tem de enquadramento? Senão vira fácil, entendeu? Esses clássicos famosos ou infames, esses clássicos muito bons ou muito ruins, a gente já está acostumado a saber, tá, esse filme é péssimo, beleza, mas o que tem nele que é péssimo? A gente tem que aprender a justificar nossos gostos, né? Então, acho que sim, ver Cinderela Baiana é importante, o filme ruim é importante, a gente tem que saber por que o ruim é ruim. Show de bola, gostei. O Celso Sabadinho é um crítico de cinema que exibe, ele falou para mim que ele exibia Cinderela Baiana, já chegou a exibir para os alunos dele. É isso aí mesmo, tem que explicar os porquês das coisas todas. É isso aí mesmo. Claro, Show de bola. Grande Cinderela Baiana, um filme que não tem lugar nenhum. Esse filme aí é quase um segredo brasileiro, mas ele existiu, pessoal. Tem ele no YouTube, para quem quiser conferir, tem em partes no YouTube. Então, só você ir olhando lá, parte 1, parte 2, aí chega no final. Não, estamos chegando agora aqui no final, que é o Boomerang Cinéfilo. O Boomerang Cinéfilo é muito simples. É que nem aquele quiz da Marília Gabriela, no De Frente com o Gabi. Então, eu faço uma pergunta, e aí você responde com uma palavra, com um pensamento curto, e aí a gente encerra aqui o nosso programa. Só deixar uma boa noite aí já para o pessoal, o Alisson, a Rafa, a Clarissa, Diego, um monte de gente que entrou aí também. Um beijo para vocês, meus queridos amigos. Obrigado pela audiência de sempre. E vocês também que estão vendo a gente, não estão no ao vivo, né? Estão vendo a gente depois. Um beijo também para vocês. Seguinte, ô Brunão, vamos lá então. Bruno Carmelo, o que mais incomoda um crítico de cinema? Em geral, assim, na vida? Caramba! Nossa, são tantas coisas que podem incomodar um crítico de cinema. Para mim, especialmente, projeção ruim. Projeção ruim. Chegar no cinema e ver que a janela aterrada ninguém conserta, que o som é um som incrível, que a pessoa só tem uma caixinha ali ligada e que você tá ouvindo aquela porcaria em mono, que a cor tá toda mexida, isso incomoda muito. Isso é verdade, se incomoda demais. Ainda mais eu que fui programador de cinema, esse negócio de ficar olhando para a tela é uma coisa terrível. Olha, eu já fico desesperado já, mas a gente vai melhorando ao longo do tempo. Então a gente vira um velho ranzinza, Bruno. Vira um velho ranzinza e rabugento. Mas olha só, vamos aqui continuar. Bruno Carmelo, indique um filme que você acha que muitos não viram, mas ele é ótimo. Deve ter um monte. Ah, sempre. Tem um filme que eu adoro, que se chama Sem Sol, do Chris Marker. Tem muita gente que viu, agora ele está chegando ali nos seus serviços de streaming, ele tem ali para baixar, ele tem DVD, finalmente. E é um filme maravilhoso, ele é incrível. Um professor meu de cinema considerava como o primeiro e último documentário de ficção científica de todos os tempos. É uma classificação ali provocadora, mas é um filme muito, muito especial, único dentro do cinema, e eu acho que vale muito a pena. Oh, show de bola. Anotem as dicas aí, pessoal. Bruno Carmelo, seguinte, você já visitou muitas salas de cinema pelo Brasil. Tem alguma que ganha o coração do Bruno Carmelo em especial? Eu sei que é difícil definir o melhor, a melhor, mas tem alguma que assim, você se sente muito bem quando você assiste um filme naquela sala? Caramba, em São Paulo, eu sou de São Paulo, né? Estou em São Paulo, tem o Cine Sesc, que é uma sala querida pela qualidade, pelo cuidado que eles têm com som, com projeção, pela escolha dos filmes. O Cine Sesc tem uma programação excepcional, mas tem outras também. O pessoal em Fortaleza tem o Cine Teatro São Luís, que é maravilhoso, incrível, que também ele tem seus problemas de som de vez em quando, mas quando ele tá calibradinho, bonitinho, é lindo ver o filme lá. Show de bola. Mandar um beijo para Simone Unes, que já esteve aqui, programadora do Cine Sesc. Simone, beijo. Seu trabalho é maravilhoso, realmente. Continue assim, querida amiga Simone. Grande Simone. Foi fantástica a entrevista que a Simone deu aqui pra gente. E agora, Brunão,
a última pergunta, a pergunta mais difícil do meu humilde questionário. Você vai rir quando eu fizer essa pergunta, mas tudo bem, eu sei que você vai rir, porque todo mundo ri quando eu faço essa pergunta. Seguinte, Bruno Carmelo, qual é o seu filme favorito com ele? Nicolas Cage. Caramba, filme favorito com Nicolas Cage. Putz, vamos lá. Cara, ele tem filmes muito bons, né? Ele não tá numa fase muito boa há uns 20 anos, o pobre, mas ele tem uns filmes muito bons. Tem. Essa eu peguei de surpresa. Super de surpresa. Com Nicolas Cage. Cara, eu vou falar um que me vem à cabeça que eu gosto muito, que é a adaptação. Que são dois Nicolas Cage ainda. Tinha Nicolas tudo Cage pra dar errado, né? Tem dois. Tem dois Nicolas Cage. interpretando gênios, junto com o Meryl Streep. Eu acho um roteiro muito bacana. Eu gosto muito de adaptação. Chris Cooper, né? Grande Chris Cooper. Chris Cooper. E pra mim é um ótimo filme. Acho um filme muito bom muito. com o Nicolas Cage, tá vendo? Isso é possível. Com o Nicolas Cage. Show de bola, adaptação. O pessoal, o filme que mais o pessoal cita aqui, se eu não me engano, é A Outra Face, do John Woo, com o Travolta. Caramba, né? Eu não que é um filme de ação, que a galera curte bastante, né? Teve muita exibição aqui. O Nicolas Cage teve muitos filmes que foram exibidos aqui, né? Nas nossas TVs, né? Nas emissoras de televisão brasileira, né? Então, ele se tornou um rosto muito conhecido. Ele faz filme a cada segundo. Vocês lá do Papo de Cinema, se inscrever lá na busca de você, Nicolas Cage, vão ter assim, páginas e páginas e páginas e páginas. Eu quero ver quem é que vai escrever sobre o Pig. Qual de vocês lá, quando chegar aí o Pig, porque falaram que o Pig ele tá badaladíssimo por esse filme, né? Vou lá depois conferir o texto de algum de vocês aí que for selecionado para assistir o Pig, novo filme aí do Nicolas. A gente fala que é um novo filme do Nicolas, a gente nunca sabe, né? Amanhã qual já deles, é um novo. né? Amanhã o novo já é outro, porque ele faz filme parece que ele tá de bobeira no fim de semana, o amigo dele chama, vem cá, vamos fazer um longa, e daí ele grava um longa assim no fim de semana. Não, é coisa de louco. Pessoal, estamos chegando ao fim aqui. Pô, podia ter aquela musiquinha do Jô Soares. Ah! Ô, Brunão, quero te agradecer demais, cara. Eu adorei o papo, cara. Adorei. Adorei suas respostas. Adorei seu modo de pensar. Se eu já era fã, sou mais fã ainda. Quero que, assim, cara, tu continue com esse trabalho bacana, bonito, lá no Papo de Cinema, com meu amigo Robledo Milani, Marcelo Nunes. Só tem gente bacana nesse site, meu Deus do céu. É impressionante. É um dos melhores sites de cinema, um dos mais profundos. Eu estou sempre lá lendo, estou sempre indo lá nas lives, mandando beijo. Falei pro Milano que eu quero camisa. Ele não me mandou a camisa até agora do Papo de Cinema. Depois eu vou fazer uma A gente vai te mandar uma camisa, a gente vai te mandar a camisa. Eu quero fazer uma... Pô, por favor, vou andar aqui pelas ruas com a minha camisa, fazer minhas lives também aqui falando, fazendo promoção aqui do Papo de Cinema, que é um site que eu adoro. E, Brunão, continua sendo esse cara nota 1000. Espero que você também consiga. Ih, Rafa, acho que a gente deu uma travada. Opa. Acho que travamos.